Glória a Deus, queridos, vamos dar um lindo aplauso ao Senhor Jesus, melhor do que foi dado agora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom dia! Pode sentar por gentileza, graça e paz para todos. Muito bem-vindo esse domingo abençoado. Esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto, alegremos-nos nele, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Dia ensolarado, todos os dias quem faz é Deus. Deus é que domina sobre todas as coisas, dono do universo, criador dos céus e da terra. Por um momento nós estamos aqui falando, está frio, outro dia está chovendo, outro dia está calor, porque nosso Deus sabe a necessidade de cada um, né? Então nós queremos agradecer a Deus, a você que está aqui, você que está nos assistindo do outro lado, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Quero lembrar os irmãos que está se aproximando a festa dos tabernáculos, né? De 24 de setembro a 1º de outubro. Estamos empolgados, motivados para essa festa do Senhor, festa bíblica. A festa não é da geração profética, a festa ela é bíblica. Então vão ser dias aqui abençoados, tremendo. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor ficará muito alegre com essa festa, que é a festa do Senhor. Não é a festa pagã, é uma festa bíblica, né? E toda festa bíblica, inserida na palavra do Senhor, alegra o coração do nosso Deus. Quero também anunciar à igreja as orações dos irmãos pela a Sônia Maria, irmã Sônia Maria, que é a mãe da diaconisa Isabelle. Graças a Deus, como os irmãos têm acompanhado o grupo da igreja, passou pela cirurgia, está tudo legal, e já teve alta, né? Amém. E já está comendo bem. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Porque a irmãzeira até que eu não gosto de comer muito não, mas depois da cirurgia dá uma fome mesmo, né? Então, olha, já passaram para mim, ela já está até comendo. Eu falei, então tá bom, tá bom. Então, graças a Deus, por esse, foram 2 vidros ou 3 vidros de pedra que vocês viram lá, não sei se foi colocar no grupo, mas mandaram para mim, né? A pedra da vesícula, muita pedra. Se fosse pedra preciosa, essa família estava rica agora. 3 vidros lotados. Não é fácil não. Decorrer da caminhada, nossa vida, comendo aqui, comendo ali, comendo a gordurinha, vai desmontando tudo, né? Aí depois que entope tudo, o negócio, né? É sempre eu falo o seguinte: a gente coloca Deus em tudo que é lugar e tem que colocar mesmo. Porém, a saúde, quem cuida dela somos nós, né? Não é verdade? O Senhor, Ele trata da nossa alma, né? Ele trata da nossa alma. Deus trata com isso. Agora, o corpo a gente tem que cuidar do dia a dia, alimentação. A primeira culinária que ele deu foi Deus lá em Levítico, né? Você pode ver tudo ali, a maneira de se alimentar daquele povo da época, que ia passar por deserto. Você vê que ninguém tinha doença, ninguém morria doente. Era muito raro, se tu vê uma pessoa, acho que Ezequias, né? E adoeceu e morreu, etc e tal. Mas, biblicamente falando, era da idade. Não é verdade, irmão? Por quê? Porque eles cumpriam aquele princípio da alimentação. E nós precisamos também, né? Eu sei que o irmão está olhando ali, pensando naquele churrasquinho. Eu estou notando, mas vai ter a data certa, a hora certa, tá? O irmão vai tirar aquela gordurinha. Então é isso aí, irmão. Estou feliz porque a nossa irmã, a mãe da diaconisa Isabelle, já encontra-se em casa. Amém, queridos? Graças a Deus. Algumas pessoas estão ausentes, algumas me informaram o motivo, né? Outras não. A família Vinca está todo com gargantinha inflamada, né? Veio ali a garota ali da Vital, a Juliana, a Vitória. A pastora Sandra agora também pergunta, estava demais também. Eles não querem seguir a minha, né? A receita natural. A minha receita natural. Garganta inflamada, chupa o gelo. Porque ele passa assim, ó, vai, né? Não é verdade? Vai lubrificando. É melhor, mas aí fica remedinho, xaropinho de farmácia que é açúcar puro. A minha irmã está me assistindo agora, a Unícia Aureli, deve saber melhor do que eu. Açúcar puro, né? Aí prejudica, paga não sei quantos supagos de brincadeira, tá? Não vai atrás dessa receita não. Mas não está mole não, irmãos. Muita gente resfriada, tossindo demais, garganta seca. O clima, né? Parece clima seco, enfim. E não é fácil não. Então nós estaremos sempre orando. Então a família fica lá, tá? E a minha esposa também agora. E eu, graças a Deus, né?
eu tenho que estar aqui, a garganta está assim, mas amanhã estou no futebolzinho, porque quando suba direto, é o maior tratamento para resfriado, é o futebol. E quando está chovendo, né, eles falam assim, vai para futebol na chuva, por que não? Eu trabalhava na chuva, para o trabalho, por que eu não faço futebol? Quer dizer, eu posso para o futebol, para a igreja pregar, eu posso para o trabalho, e eu não posso para o futebol, quando está chovendo. Né? Tem que saber dividir as coisas, né, irmão? Não é verdade? Mas, graças a Deus, à noite eu estarei fazendo oração para minha irmã Eunice, também, ela assiste 3 anos e pouco a nossa live, né? E ela fez aniversário no dia 8 de setembro, né? E nós estaremos à noite fazendo uma oração para ela. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Seu nome seja glorificado, Seu nome seja exaltado. Obrigado pela noite. Obrigado pelo privilégio de respirar o fôlego de vida que o Senhor soprou em nós. Obrigado, Senhor, por ter acordado, porque não é uma coisa natural e normal. Acordar é um milagre de Deus. Então nós queremos lhe agradecer já pelo maná que o Senhor já derramou na nossa mesa, no nosso café da manhã. Então, porque a Tua palavra se cumpre. Quando o Senhor falou, não vai faltar o pão na nossa mesa. Aquele maná lá no deserto nunca mais faltou na nossa casa, porque é promessa de Deus para a nossa vida. Nós queremos abençoar todos aqueles que aqui estão, aqueles que estão agora do outro lado assistindo, abençoa, cuida de cada um da família. Nós repreendemos toda a obra do inimigo nos lares e nas famílias agora, toda contenda, toda briga, Senhor, toda doença, toda enfermidade, depressão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá o poder do Teu Espírito Santo. Esteja agora nessa casa, agora, repreendendo toda a obra do inimigo, em nome do Senhor Jesus, que haja paz em nossos lares. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos, estaremos aqui ministrando. À noite eu vou também pedir oração, porque na quarta-feira, se for a vontade de Deus, eu estarei indo lá para Cruz Alta. Não está fácil, o município de Rio Grande do Sul não está mole não, vocês estão assistindo pela televisão, mas meu filho está passando todas as informações para a gente, e lá em Cruz Alta, graças a Deus, nada lá aconteceu e nada foi atingido, né? Mas a gente fica preocupado, mas está à vontade do Senhor. Então, quarta-feira, estarei indo lá para Cruz Alta para falar com meu filho um pouco. Já são praticamente 16 anos que ele está fora, e a gente só espera ele uma vez no ano, quando ele vem para cá de férias. E aí, eu só fui lá 2 vezes. Quando eu levei ele com 18 anos, 19 anos, ele passou na ESA, eu levei sozinho ele. E depois, quando eu fui fazer o casamento dele, que foi alguns textos aqui da igreja, depois eu não fui mais lá. Aí ele foi transferido para Curitiba, ficou lá em Curitiba 6 anos. Lá em Curitiba eu fui 2 ou 3 vezes. Aí ele retorna agora para Cruz Alta, e em Cruz Alta eu não fui mais. E lá agora é a vida dele. Eu estarei indo agora, se for a vontade de Deus, na quarta-feira. Aí à noite, eu não sei se eu vou orar por mim mesmo ou vou chamar alguém para orar por mim. E quando tem oração para mim, eu preciso saber o que eu faço, né, irmão? Eu oro para os outros, preciso saber o que eu faço, né? Mas vou chamar umas pessoas para orar por mim. Amém, queridos? Nós vamos falar hoje sobre um salmo que é muito lido, de muita importância na nossa escola de canto individual. Você que está do outro lado, vai anotando aí, gentileza. Puder pegar um papelzinho, uma caneta, né? É o Salmo 139. Esse Salmo 139 é algo extraordinário. E eu sei que você que está aqui, você que está do outro lado, já leu muitas vezes esse Salmo. Mas nessa manhã, na escola de canto dominical, eu quero me aprofundar um pouco sobre esse Salmo e trazer algumas revelações para a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Algo assim extraordinário para você, para mim, para nós, para você que está nos assistindo. Salmo 139, eu gostaria que você lesse comigo agora. Aqui fala da onipresença, a onipotência de Deus, né? Diz assim: Senhor, Tu me sondaste
e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No meu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se a contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue, pois fala malvadamente contra ti, e os teus inimigos tornam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que me levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Aí diz aqui o versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E aqui o versículo final do Salmo 139, versículo 24: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, igreja? Amém. Senhor meu Deus, glorificado é o teu nome, exaltado é o teu nome. Estaremos agora ministrando a tua palavra nessa escola bíblica dominical. Preciso agora, Senhor, da orientação do teu Espírito Santo, que o Senhor complete aquilo que porventura eu vou deixar de falar, e o Senhor entra com providência, dando revelação da tua palavra para a nossa vida nesta manhã. Coloco prostrado diante de ti, como faço sempre antes de ministrar a tua palavra, dizendo: é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Fale comigo agora, através da tua palavra, e com a tua igreja, e com aqueles que estão do outro lado. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amados, queridos, aqui está um salmo extraordinário, né? Já ouvimos algumas mensagens sobre esse salmo, algumas pregações, né? Já estudamos um bocadinho no nosso seminário e falamos sobre a sua onisciência, a onipresença de Deus, né? Enfim, e usamos também alguns versículos desse Salmo 139 em alguma ministração da aula de seminário aqui. Portanto,
gente entendemos bastante o Salmo, mas existem alguns versículos que são necessários para a revelação para a nossa vida, né? E, antes de tudo, vocês são cientes de que quem escreve esse salmo aqui é o grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Se você errar, você ia embora para casa agora. Fazer um lanche. Davi, né? Agora, eu quero entrar aqui numa introdução para os irmãos, dizendo o seguinte: os nossos conceitos a respeito de Deus e nosso relacionamento com Ele determinam os nossos pensamentos sobre quem Deus é e quem nós somos nele. Então a primeira coisa que a gente precisa de entender é quem Deus é e quem nós somos nele. Foi igual a mensagem que eu falei na ceia do Senhor. Enquanto você não entender o que Deus já fez pela tua vida, que a cruz não é apenas um símbolo de cinema, de televisão e de tal, você tem que entender o objetivo da mensagem para tu ficar liberto de vez. Porque senão você fica naquele negócio, né? Não, hoje eu estou com um problema muito grande, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para o monte, vou ficar 3 dias lá no monte. Não tem problema não, você quer ir? Não tem problema nenhum. Eu não estou contra não, tá, irmão? Eu não sou muito chegado, né? Desculpa aí, todo mundo está do outro lado ali, eu sou sincero, eu não sou muito chegado não, eu prefiro orar lá no meu quarto mesmo, que Jesus também falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com ele em silêncio, né? Que um dia eu fui no monte uma vez só na minha vida, falatório tão grande, estava nem para orar direito, né? E aí depois o irmãozinho ficou vendo árvore balançando, árvore voando, anjo não sei o quê. Eu falei: meu Deus do céu, isso aqui não é para mim não, eu prefiro a palavra de Deus, né? Então a primeira coisa que você precisa de entender, de fato, é o nosso relacionamento com, primeiro, os conceitos a respeito de Deus. Segundo, que o nosso relacionamento com Ele vai determinar os nossos pensamentos. E quais os pensamentos? Sobre quem Deus é e quem nós somos nele. Se você, essa é a base da nossa vida. Se você não entender essa base, a gente vive aquele cristianismo, né, com medo. Eu sempre falo aqui, né? Eu converso com um irmãozinho, aqueles irmãozinhos que é da do Salvação se perde, que é a coisa toda, que eu também não quero entrar dentro disso, que isso é teologia, a gente vai entrar aqui na soteriologia, que é a doutrina da salvação, mas eu tenho meu pensamento formado, como pastor da igreja, eu tenho meu pensamento formado. Aí, como é que está? Hoje eu perdi a salvação, e amanhã eu achei. Quer dizer, a pessoa fica confusa entre ela mesma, porque ela não tem um relacionamento com Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus, vai determinar os seus pensamentos, ao mesmo tempo você vai entender sobre Deus e quem você é. Está entendendo? São coisas que você precisa de entender para que fique firmado no Evangelho. E aqui está uma pessoa que pode falar muito sobre isso. Nesse testemunho de 42 anos na igreja, nunca me afastei da presença de Deus. Porque eu nunca precisei dessas coisas para tentar me alimentar, meu espírito. Eu precisava do alimento da palavra. E o alimento da palavra me sustentou até o dia de hoje. Uma pessoa que pode falar para você, e me derruba, nunca me afastei da presença de Deus. Agora tu chega para a pessoa, como é que tu está? Não estou afastado, e agora já voltei. E agora, ele não tem conhecimento de quem ele é e de quem Deus é. E quando você passa a ter isso, algo alimenta a tua alma e você fica sólido na tua vida, na tua caminhada como cristão. Entendeu? Porque hoje nós estamos vivendo igual na época do passado, que você precisa de pagar para ter uma vida de santidade com Deus, uma salvação. Não é assim. Cristo já pagou por você. Mas eu estou dentro de um salmo que é um salmo extraordinário. Eu não quero entrar aqui propriamente, eu não vou falar aqui, até porque não é a escola bíblica sobre escolha, predestinação, não sei o quê, não sei o quê. Eu não quero falar sobre isso. Mas, em outras palavras, o conhecimento correto de quem é Deus e quem nós somos nele é essencial para se ter uma vida em toda a sua plenitude nesse mundo. Então, quando eu tenho um conhecimento correto de Deus, amém? Salmo 139, nós vamos nessa manhã ter um conhecimento correto desse salmo. Então, quando eu tenho um conhecimento correto de Deus e quem nós somos
nele é essencial para ter uma vida em toda plenitude neste mundo. Eu preciso entender isso. E aqui o grande homem de Deus, um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus, Davi, e ele foi um homem segundo o coração de Deus, irmão sabe muito bem disso, pela facilidade de arrependimento. Deus cobrou dele o erro. A espada não vai sair mais da tua casa. Mas a facilidade de arrependimento dele fazia com que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Diferente de Adão. Adão não foi um homem segundo o coração de Deus. Inclusive, por Adão veio o pecado. Pelo segundo homem, onde abundou o pecado, onde veio o pecado, pelo segundo homem superabundou a graça de Deus. Porque Adão falou assim, a mulher que tu me deste. Então ele jogou uma culpa. E quando você errar, tu não joga culpa. Você não joga culpa. Você fala, Deus, eu errei. E com isso você passa a ser um homem, uma mulher segundo o coração. Não só foi Davi, não. Davi ficou na história. Mas você pode ser esse homem, você pode ser essa mulher. Porque quando Natan fala com ele, esse homem, ele vai se ajoelhar. Ele poderia até mandar matar Natan, porque ele podia fazer isso. Mas ele se prostra se arrependendo. Então, Davi, nesse Salmo 139, ele contemplou Deus. Fala para o teu irmão assim, Davi contemplou Deus. Que coisa linda quando você contempla Deus, a tua maneira de pensar, o teu relacionamento com Ele passa a ser diferente. Aí você vai saber mais sobre Ele e você vai saber quem você é também nele. Então ele contempla Deus e ele escreve. Era interessante, né? Quando ele passava aquele momento, ele se prostrava e Deus ia dando o salmo, a letra todinha para ele. Né? Aqueles versículos todinhos, Salmo 23, versículo 4, ainda quando andasse pelo vale da sombra da morte, tudo aquilo ali era o momento que ele estava vivendo, literalmente. Não era uma historinha nossa que ele está contando aqui, porque eu posso ler o Salmo, não estou vivendo isso. Mas ele viveu ali literalmente aquilo. Então Deus dava para ele, quando ele se prostrava, Deus dava. E aqui Deus deu uma revelação total para ele de quem Deus era e de quem ele era em Deus. E é isso que eu quero passar para os irmãos nessa manhã. Davi ele contemplou a Deus e escreveu para nós esse salmo. E através desse salmo nessa manhã nós vamos aprender grandes revelações. A mensagem desse salmo não pode fazer outra coisa senão, e esse estudo da escola bíblica dominical também, nos incentivar a permanecer no relacionamento correto com o Senhor e assim desfrutarmos da vida dele em nós. Amém? Esse é o objetivo da escola bíblica dominical nessa manhã, te incentivar. Mas incentivar o quê? A você permanecer em um relacionamento correto com Deus. Por que correto? Porque existem relacionamentos que estão incorretos com Deus. Eu não estou falando de pecado, não. Estou falando de falta de conhecimento da palavra. Porque quando você não tem conhecimento da palavra, é um relacionamento incorreto. E aí você não tem uma sustentação. Como é que tu está olhando? Não, mas minha vida é assim, eu posso estar passando por uma. Você vai ver eu rindo, vai ver eu brincando, porque eu sei quem eu sou em Deus. E eu sei quem é Deus na minha vida. Então eu não vivo circunstância. Amém? Cristão não pode viver circunstância. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assado. Para isso que a gente vai falar nessa manhã, eu quero te incentivar, você que está do outro lado agora, a permanecer num relacionamento correto com o Senhor. E quando eu tenho um relacionamento correto com Ele, eu vou desfrutar da vida dele na minha vida. Amém? Eu sei que você não trouxe um caderninho, alguns trouxeram, obrigado, da escola bíblica. Mas vamos ver, o primeiro ponto aqui desse Salmo 139 é: Deus nos conhece intimamente. Olha para o teu irmão e diga: Deus te conhece intimamente. Desculpa. Onde eu posso ler isso? Do versículo 1 até o 6. Do versículo 1 até o 6, que eu não vou ler agora, você só deixa a Bíblia no Salmo 139, você que está do outro lado também, para nos ajudar. A primeira coisa que Deus fala aqui, ô Vitória, é:
Senhor, tu me sonda. Senhor, tu me sonda. Olha que coisa linda aqui. A primeira coisa que Davi ele fala é, Deus nos conhece de uma forma íntima. E a primeira coisa, no versículo 1 ao 6, você vai analisar, tá, Senhor, tu me sondas. Aí eu quero entrar agora dentro dessa palavra sondar. Esse é o verbo, né? É um verbo que significa examinar com grande empenho e cuidado em profundidade. Amém. Então, quando você lê apenas, você não entendendo isso, apenas você vai ler, mas sem ter um conhecimento daquilo que você está lendo. Mas quando ele fala primeiro, Senhor, tu me sondas ou me sondaste, conforme está na tua palavra na Bíblia, quer dizer o seguinte, Davi estava falando para Deus, por isso que eu entrei lá, você precisa saber sobre Deus e quem nós somos nele, amém? E ele sabia quem era Deus na vida dele, porque ele fala, Senhor, tu me sondas. Davi estava querendo falar, tu me conheces de uma forma íntima. Tu pode chegar para Deus e falar, Senhor, tu me sondas. Você não fala, e às vezes eu não falo porque não há uma intimidade. O teu relacionamento com Deus está tão incorreto que você não conhece, não consegue dar essa expressão, justamente por isso, porque você não consegue. Não consegue por quê? Porque você ainda não entendeu a profundidade da palavra de Deus para a tua vida. Amém, igreja? Aí intimidade com Deus. Então o verbo sondar aqui significa o quê? Examinar com grande empenho, cuidado e em profundidade. Ele penetra dentro de nós. Ele sabe todas as coisas. Por isso, quando ele escreve o Salmo 139, ele diz, tu me sonda, do versículo 1 até o 6, falando sobre tudo, mostrando o conhecimento de Deus ao nosso respeito. O povo de Israel usava esse termo para descrever quando fala sondar, então era uma maneira, por isso que quando Deus dava alguma coisa para Davi, ele usava tudo aquilo, mas de acordo também com a linguagem. Se Deus desse alguma coisa para nós cariocas, eu não sei como é que ia ficar a linguagem, né? Porque o que acontece aqui? O povo de Israel usava esse termo, né, de sondar para escavação profunda de uma mina, que era uma exploração de uma terra à procura de pedras preciosas. Então por isso que ele usa o termo, Senhor, tu me sondas. Está tendo a revelação para a tua vida aqui? Então era maneira. Então esta declaração, ela parece algo tão íntimo, porque pedras preciosas. E quando você chega aqui no Novo Testamento, de lá que nós somos pedras vivas do Senhor. Amém, igreja? Amém. Olha a revelação, você é uma pedra preciosa. Quer ver? Vem aqui Malaquias, Zacarias, Malaquias. Subiu de Malaquias, pega o livro de Mateus e vem aqui para trás, né? Malaquias, capítulo 3. Olha o versículo 16, 17, pausadamente estou falando para você que está do outro lado. Malaquias, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Olha o 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Joias. Joia aqui é a mesma coisa de pedras preciosas. Então olha como é que coisa linda quando ele usava essa expressão, o Senhor do Missões, porque Israel tinha a escavação mais profunda de uma mina,
de uma exploração de uma terra à procura de pedras preciosas. E o Senhor aqui fala que você é uma joia. Nós somos pedras preciosas do Senhor. Ô meu irmão, você não se alegrou não? Nós somos pedras preciosas do Senhor, meu. Isso é a palavra de Deus que afirma, aqui em Malaquias capítulo 3, afirma que nós que somos para Deus um tesouro pessoal. Joia é o que? Um tesouro pessoal. Nós somos um tesouro pessoal de Deus. Amém. E você precisa ter esse relacionamento, porque quando você estiver assim, ah meu Deus, o que eu sou hoje, o que eu não sou o que eu não sou o que lá, você fala, eu sou um tesouro pessoal de Deus. Eu sou pedra preciosa. E a Bíblia fala que nós somos o quê? Povo escolhido de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, irmãos. Pedra viva. Só que você ouve isso, você não toma posse disso, você está, ah, meu Deus, hoje eu estou assado, hoje eu estou não sei o quê. Hoje eu não gosto de ver. Eu chego com um cristão, eu não gosto de falar de crente, eu falo de cristão. Aí chego para ele, aí que eu vou saber se ele é cristão ou crente na tua resposta. Eu falo, como é que você está? Aí ele fala para mim, estou mais ou menos. Eu falo, está mais para mais ou menos para menos. É porque se meu pai falasse assim, como é que você está? Eu falasse menos, estou mais ou menos, ele dá logo um tapa. Para não ficar mais para mais. Meu irmão, aí eu falo, Jesus estava chegando lá, a mulher estava indo lá, a viúva de Naim, que Naim era a cidade e não era o marido dela, porque senão a pessoa pensa que ela é casada com Naim. Naim era a cidade, não é verdade? É igual fala o ladrão da cruz, o ladrão não roubou cruz nenhuma. É o ladrão que estava na cruz, né? Ele não roubou cruz. Mas a gente fala rápido, a gente erra, né? Mas quando aquela mulher levando um filho que já havia perdido o marido, que a Bíblia fala que ela era viúva, e Jesus pergunta para ela como vai, ela falou, está tudo bem. Quando você fala está tudo bem para Deus, mesmo no estando, Ele faz o milagre da ressurreição. Amém. Agora quando você chega, não sei o que, aí então, como é que está mais ou menos? Está tudo ruim. Mas que Deus, tu não conhece. Você não tendo um relacionamento com Deus, tu não vai saber quem Ele é para a tua vida. Você entendeu? E eu posso dar o que for, perguntou como é que é. Da minha boca não vai sair mais ou menos. Da minha boca não vai sair ruim, tu não vai escutar. Vou falar, está tudo bem, graças a Deus. É tudo bem seguido de graças a Deus. Amém. E ponto final. É dessa maneira, irmãos. Porque quando você fala mais ou menos, você está vivendo circunstâncias. Você não pode ter Deus e viver circunstâncias nessa terra. Tu coloca Deus em xeque. Deus está acima de todas as situações, de todas as coisas. Mesmo, e por isso que o Senhor foi e realizou um milagre na vida do filho dela. Porque ele viu a postura, essa mulher tem intimidade. Essa mulher conhece quem ela é e conhece quem eu sou na vida dela. Você entendeu? Eu estou saindo aqui, mas isso é a verdade. Você precisa se encontrar para não ver esse cristianismo de medo. Existem alguns ministérios que é medo puro, irmão. É só medo. É medo daqui, é medo dali, não sei o que. E a pessoa escraviza o ser humano, pega o lado do sentimento das pessoas, escraviza eles, e eles ficam sendo o alimentador da vida daquela pessoa, porque ele fica sendo escravo do Senhor. Meu Deus, será que é difícil tu entender isso? É assim que está o cristianismo hoje, pessoas acorrentadas, tendo um senhor aspa, dominando como fosse o servo deles. Ou não é? E ninguém precisou me ensinar isso não, foi desde o dia que Deus me chamou, eu já aprendi logo tudo isso. Eu não fui para congresso nenhum, vai para congresso para aprender isso, para aprender aquilo, eu não vou pagar congresso, vou dar dinheiro para congresso. O cara fala congresso, valor inicial, eu estava vendo lá onde eu estava lá assim, até 23 horas e 59 minutos, o congresso vai ser 187. Se passar de 23 horas e 59 minutos, vai para 297. Ai, meu irmão, dá um tempo.
O camarada vê, não compra nem uma Bíblia para ler e fica pagando o congresso de 190 centes. Aí fica escutando lá um montão de coisa lá, sendo escravizado. Vamos escrever um evangelho mais simples. Faça o que tem que fazer para a obra de Deus, que é bíblico. Faça por amor, mas faça tendo liberdade. E não com medo. Não se paga a promessa de Deus. Se tu fizer, faça por amor. Não se paga a propósito de Deus para a nossa vida. Faça por amor. Eu nunca fiz nada para Deus para obter nada dele. Porque eu sou ciente de que o que ele fez na cruz, ele falou, Pai, tudo está consumado. Entendeu a mensagem de Jesus? Pai, tudo está consumado. O que ele falou. Então, a primeira coisa aqui é que o versículo 5 do Salmo 139 diz assim: Tu me envolves por trás, pela frente e pões sobre mim a tua mão. Olha que coisa linda. Só que você lendo o Salmo, você vai ler ele todo, você não vai começar a discernir as revelações daquilo para a tua vida, porque a gente lê, né? Só quando passa por um estudo que você começa a ter um conhecimento, não é verdade? Das revelações de Deus. O que quer dizer isso aqui? Senhor, tu me envolves por trás, pela frente e pões sobre mim a tua mão. Ele nos cerca. Ele nos cerca por trás e por diante. E coloca a sua mão sobre nós para nos firmar, dirigir e cercar. Em algumas outras traduções. O que quer dizer isso aqui? O termo traduzido, porque tudo na Bíblia é termo traduzido pelo original. Não é verdade, gente? A gente tem que ter um pouquinho de conhecimento do original para trazer a revelação da palavra. Então, o termo traduzido por cercar significa guardar um objeto valioso de modo que somos protegidos pelo conhecimento e orientação de Deus. Como devemos responder isso? Primeiro ponto, o termo traduzido de cercar é guardar o objeto valioso. Você é valioso para Deus. Aí a expressão cercar justamente é porque você tem um valor para Deus. Amém, querido? Agora, como eu posso responder tudo isso aqui? Diante disso, Davi exclama o seguinte: tal conhecimento é sobremodo elevado, eu não posso atingi-lo. O conhecimento era tão elevado que hoje existem, eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou falando o que eu vejo, não uso nomes. Alguns têm uma revelação, acham que tem uma revelação tão elevada que querem ter mais conhecimento até mesmo do próprio Deus, né? Não é verdade? E eles se colocam como semideus, como que está dando a revelação total de Deus. Mas Davi, ele falava o seguinte, Davi exclama o seguinte: tal conhecimento é sobremodo elevado. E ele diz, eu não posso atingi-lo. Isso é o entendimento de uma pessoa que sabia quem ele era para Deus e quem Deus era para ele. Deus é soberano, infinitamente maior do que nossos pensamentos, que são criatura dele, e ponto final. Mas nós somos cercados pela frente. Às vezes o crente fala, o inimigo está ao meu redor. Qual é o problema que o inimigo está ao redor? Lá no chute dele. Eu quero saber de inimigo. Mas aí a palavra diz que o Senhor está ao nosso, o inimigo está ao nosso derredor, né? E Deus está nos cercando aqui, ó. Aqui, ó, você está na roda, cercado, ele está lá fora da roda, que aqui não entra. Você está cercado pela frente e por trás. Aleluia. Quando a gente não tem o conhecimento total do que Deus é na nossa vida, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, todo-poderoso. Aí a gente fica assim, o inimigo hoje me atacou, eu não tenho nada que o inimigo me atacou. Para com esse negócio. Não, que o demônio hoje trabalhando, você é de Deus e tu é do demônio. É isso que você precisa entender, o demônio não ataca.
Não existe isso, irmãos. Ele pode sim, como Jó, ele não entrou em Jó, ele foi a Deus pedir permissão, porque ele entendia que Jó fazia aquilo tudo da riqueza que ele tinha. E Deus provou, não, meu servo Jó, não, você só vai tocar na vida dele, porque a vida dele é minha, pertence a mim. Você entendeu? O inimigo tem que pedir permissão ao nosso respeito para com esse negócio. Mas quando você tem um relacionamento com Deus certo e correto, e não incorreto, você vai ter esse entendimento que eu estou falando para você. Sempre em oração, não deixando de orar com as suas armas que são, mas entendendo quem você é em Deus e quem Deus é na tua vida. Amém, queridos? A segunda coisa aqui interessantíssima aqui do Salmo 139, do versículo 7 ao 12. Eu não vou ler mais agora, até pelo horário, tem algumas coisas a falar aqui. Deus está, o 7 ao 12, 139, só para você ver, só para me entrar. Eu não vou ler mais todo, mas só a parte, versículo 7, versículo 12. Ele começa a falar aqui no 7 o seguinte: para onde me irei no teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aí ele vai, se eu descer, se eu não sei aonde, se eu descer ao inferno, lá tu estarás também. Então o que quer dizer isso aqui? É que Deus está ao nosso lado constantemente. Não adianta. Quando você pensa, meu Deus, eu estou no fundo do poço, eu estou não sei o quê. Mateus diz lá, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que ele quer dizer aqui é que Deus está ao nosso lado constantemente. Nós não podemos escapar de Deus. Você não pode escapar de Deus. Quando você pensa, meu momento está difícil, não sei o quê, então não pensa nisso, porque você não escapa de Deus. Ele está do teu lado. Amém, igreja? Mas pode, se fizer tua cama lá no Seol, tradução inferno, lá tu estarás comigo também. E calma aí, Senhor, inferno, que é sofrimento, dor. E quantos somos nós cristãos que fazemos nossa cama nisso? Descemos lá, botamos nosso travesseiro, a minha dor, minha depressão, minha doença, minha enfermidade, e meu choro, e não sei o que. Deus ali está contigo. Aleluia. Porque nós não temos, porque olha aqui, irmãos, nós não temos como escapar dele. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ninguém escapa de Deus. Não adianta você tentar em algum momento fugir pelo momento da sua vida de fuga. Quando Elias fugiu daquela mulher, ele acabara de ser realizado um milagre extraordinário, 800 profetas, 450 de Baal e os outros 400 lá. Deus o usou de uma forma tremenda. Daqui a pouco ele recebe uma mensagem só: aquela mulher quer te matar. Ele foge, ele entra na caverna, entra numa depressão, porque esse nome ainda não era conhecido. Isso vem de lá, de pouco tempo. Mas ninguém foge de Deus. O anjo foi buscar Elias. E o anjo está buscando você nessa manhã, te levantando dali onde você está. Prostrada nessa situação que você está. Nesse pensamento que você está. O anjo está te alimentando, deu água, deu pão para Elias. Você precisa de ir, porque tem muita coisa a ser realizada através de você ainda. Tem muita coisa que Deus ainda vai realizar através da tua vida. Você não pode ficar prostrada. Amém? Água, Espírito Santo, pão que caiu do céu, Jesus. Amém? Então, acerca disso aqui, talvez você diga o seguinte: se Deus sabe tantas coisas a meu respeito, talvez o melhor a fazer seja fugir e se esconder nas nossas chamadas rotas de fuga. Irmão, deixa eu falar para o teu irmão assim: é impossível. Fala para ele assim: é impossível. Davi, nesse momento, ele estava passando um dos piores momentos da vida dele, mas ele sabia que era impossível. Não tinha como ele fugir. E ele entende
entende isso tudo, por isso que ele fala essa expressão do Salmo 139. Ele sabia que não tinha para onde fugir. Ele estava vivendo o pior drama da vida dele, trauma, etc e tal. Traições, não vou falar um pouco sobre isso. Mas não adiantava, porque ele tentava fugir, Deus dava a revelação da palavra. Ali eu estou também. Se vamos para o céu, se vamos para o Seol, chamado Seol é chamado na teologia o mundo dos mortos. Deus está lá. Se viajamos de leste a oeste, na velocidade da luz, sua mão nos toma também e nos conduz, porque Deus está no seu caminho. Deus quer falar conosco nessa manhã. Eu não vim aqui apenas para mais uma escola bíblica dominical. Eu quero que Deus fale contigo, como falou comigo. Deus quer falar conosco. Ele quer nos guiar, pois seus planos para nós é o ideal. Presta atenção. Deus tem um plano para a tua vida, mas o ideal é ouvir a voz de Deus. Porque às vezes as pessoas querem que o plano se concretize na tua vida, mas você não para ouvir a voz de Deus. É verdade, irmãos? Deus tem um plano para a tua vida, mas o ideal é você ouvir a voz de Deus. Se você deseja desfrutar do amor de Deus e cumprir seus propósitos, você precisa obedecer a sua voz. Se você não obedece a voz de Deus, irmão, presta atenção. Aquilo que você gostaria de desfrutar com o propósito de Deus para a tua vida fica um pouco longe e fica um pouco impossível. Para que isso venha de fato acontecer na tua vida, Davi, ele obedecia a voz de Deus. Você precisa obedecer a voz de Deus. A terceira coisa está do 13 ao 18. Não vou falar o salmo não, tá, irmão? Parar de falar o salmo que eu estou lendo. Versículo 13 ao 18. Agora não vai pegar o salmo não, que eu vou embora daqui também, tá? Eu estou no salmo 139. Do 13 ao 18 diz assim: se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás, aí se vai, eu não vou ler todos, só acompanha aí, que eu já li. O que quer dizer essa parte aqui? Deus nos criou de uma forma maravilhosa, nós não podemos ignorá-lo. Deus te criou de uma forma maravilhosa. Irmão, quando tem uns versículos aqui, ele possuíste o meu rins e cobriste, então, se disser de certo que as trevas me cobrirão esta noite. E então a parte que ele fala de uma forma maravilhosíssima. Olha só, Deus te criou de uma forma maravilhosa. Diga para o teu irmão, de uma forma maravilhosa. Mas aí você não pode ignorar isso na tua vida, irmão. Você não pode ignorar. Irmão, isso aqui trata-se, esse versículo 13 e 18, trata-se de uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia. Isso aqui fala do milagre da concepção e do nascimento humano. Ele fala que foi criado de uma forma maravilhosíssima. É Deus mostrando a forma da criação, da forma maravilhosa que Ele nos criou. Aqui, Davi declarou que Deus está presente na concepção e no nascimento. Na concepção e no nascimento. Por isso, somos contra o aborto. Somos contra o aborto. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Ele tem um propósito específico para cada pessoa que nasce. Mas foi dessa maneira, não importa, irmãos. Deus tem algo específico para cada pessoa que nasce. Essa pessoa que nasceu de uma outra maneira, que não foi de uma maneira correta e tal, lá na frente ela pode servir de um milagre de Deus e ser usada poderosamente nos seus testemunhos para libertar vidas. Davi falou, o que Davi está falando? Ele está presente na concepção e no nascimento.
Amém? Deus nos formou de uma maneira que, como desejamos, e quaisquer que sejam opiniões contrárias sobre nossa estrutura, aparência, habilidade, nós devemos rejeitar. Porque aqui no versículo 13, preste atenção aqui, versículo 13 diz: pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre da minha mãe. Aqui é um verbo tecer. Esse verbo tecer significa cobrir, ou seja, cingir, né? Cobrir e cingir. Deus tece o ser humano no útero da mãe. Aqui é como que fosse um exemplo de uma costura com uma agulha. Você entendeu? Olha que coisa maravilhosíssima. Como Deus te criou e como Deus te formou. Agora, o Senhor fez mais do que criar e formar nosso corpo. Ele planejou também determinar os nossos dias. E o que é determinar os nossos dias? Tem pessoa que imagina que determinar os nossos dias é para você morrer. Mas é futuro. Ele determinou os nossos dias, é o teu futuro. Está na mão do Senhor, porque Ele te conhece. Versículo 16. Olha o 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que quer dizer isso aqui, diaconisa Leila? Teus olhos viam o meu embrião. Olha que coisa linda, irmãos. E em teu livro foram registrados todos os meus dias. Ou seja, prefixado antes mesmo que um dele existisse. Onisciência, onipresença. O soberano, todo-poderoso, Ele já decretou tudo na tua vida. Tudo está anotado no livro. É porque você não sabe. E eu vou pregar uma mensagem hoje à noite, você vai entender. E aí quando você passa por alguma coisa, você diz: ah, meu Deus, por que isso? Passa por isso, porque faz parte da tua história para chegar até lá. Quando você tenta frear isso, você também está impedindo o que Deus tem para a tua vida lá na frente. E aí você olha: Senhor, me tira disso, eu não posso tirar, porque isso faz parte da tua história e da tua vitória. Quando você entende Deus no relacionamento correto, é dessa maneira que tu vai pensar. Mas quando não, por que isso, Senhor? É o que eu mais ouço da boca de crente, vou falar de cristão. Porque eu não merecia isso. Ah, Jesus merecia morrer por você. Ele merecia, né? Nós somos pó. Isaías fala que nós somos piores que pano de trapo de imundícia. Em Cristo, Ele nos fez diferente. Mas é assim que nós éramos. É um pano de trapo de imundícia, lava ele, daqui a pouco ele já não serve mais para nada. O versículo Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, olha só, irmãos, eu te escolhi. Deus falando para o profeta Jeremias, que antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Olha só, irmãos. Jeremias, quando nasceu, ele poderia falar assim: não, eu não escolhi isso para a minha vida, eu não quero isso, mas já foi determinado isso antes que ele nascesse. Ponto final.
Você entendeu o negócio? Ah, mas eu queria ser. Não, você, mas não vai ser, tu vai ser o profeta no ponto final. Você entendeu? Antes de ele nascer, de formar o ventre materno, antes de ser formado, eu já te escolhi. Quando você está aqui, que você não imaginava nunca de ser um cristão, muito menos eu. É porque ele já tinha te escolhido. Por isso tu tem que levar a sério. Por isso tu tem que viver a tua vida com alegria na presença de Deus, porque Ele te escolheu. Imagina num mundo desse aí, irmãos, né? O Senhor te escolheu, né? Você não é uma fatalidade. Fala para o teu irmão, você não é uma fatalidade do destino, ou uma obra do acaso, como alguns argumentam. Aquilo que somos e aquilo que Deus tem planejado para nós, ela vem do seu coração amoroso. O coração de Deus é um coração amoroso. O Salmo 33, versículo 11 diz, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os projetos do seu coração por todas as gerações. Olha o que diz a palavra de Deus, revelação da palavra de Deus. Como ignorar os planos de Deus? Como ignorar que Deus nos fez de forma tão maravilhosa? Que Deus planejou uma vida tão extraordinária para nós? Você não pode ignorar isso. A melhor coisa a fazer é olharmos para a palavra e deixar o Espírito Santo que nos esquadrinhe e nos ministre através da sua palavra. Porque desse modo nós podemos descobrir a verdade. Porque Ele nos ama e quer nos dar uma vida abundante. Só que quando a Bíblia fala a vida abundante, eles levam para a vida financeira e não é. É uma vida abundante de alegria, de prazer, de ter conhecimento pleno de Deus, quem Ele é na nossa vida, quem eu sou para Ele. Nossa responsabilidade é entregar todo o nosso ser a Ele, diariamente conhecer sobre Ele e conhecer sobre seus pensamentos ao nosso respeito e confiar nele. O mesmo profeta Jeremias diz que ele tem pensamento de quê? Pensamento de quê? E não de mal. Quando você entende aquilo que Deus tem para a tua vida, tu vai ter uma vida, vai viver uma vida melhor, sem medo. Não é verdade? Deus não é carrasco. Hoje eu não vou, Deus vai fazer. Se somos o tesouro do Senhor, porque Deuteronômio capítulo 19, versículo 5, diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecer a minha aliança, irmão, nós temos uma aliança com Deus. Amém, igreja? Uma aliança com Deus. Se ouvirdes a minha voz e obedeceres a minha aliança, olha o que diz: sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Aí então aqui está falando da nação de Israel, e nós somos o povo de Deus. Então nós somos o povo de Deus, nós somos o tesouro do Senhor. Aquilo que nós falamos lá naquele outro versículo. Nós somos o tesouro, uma joia de Deus. Malaquias falou isso. Malaquias 3, versículos 16 e 17. Nós somos a joia de Deus, tesouro de Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Afinal, os seus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus falando para Isaías: os vossos pensamentos não é os meus pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. O Senhor afirmando para Isaías. Por quê?
Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu conheço quem eu sou nele, quem Deus é na minha vida, aí sim, os meus caminhos e os meus pensamentos são do Senhor. A outra parte aqui, Deus tem um plano de prosperidade para você. Amém? Só que nós não vamos falar de prosperidade financeira. Jeremias 29:11 diz: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Eu estou lendo palavra, porque palavra que alimenta. Que determinei a vosso respeito, declara o Deus eterno. Plano de fazê-lo prosperar. Aqui, irmãos. Plano de fazê-lo prosperar. E não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Essa é a tradução do versículo 11. É isso que Deus, quando ele fala, eu não tenho pensamento de mal, é isso que ele está querendo falar. Quando ele está falando pensamento de bem, é isso que ele está falando de plano. Amém? Amém? Que você tem direito disso, não precisa. Você não precisa ir para congresso para aprender sobre isso. É só você saber interpretar o texto. Vai ter aula aqui de hermenêutica. O que é hermenêutica? A arte de interpretar textos bíblicos. Essa aula eu estarei ministrando, se Deus assim permitir. Porque a gente precisa aprender isso. Como interpretar os textos bíblicos. Amém? Então, Deus tem uma aliança de bênção conosco. Esse versículo aqui quer dizer, Deus tem uma aliança de bênção para você, igreja. Deus tem uma aliança de bênção para você que está nos assistindo agora. Você pode pegar todo o capítulo 32 de Jeremias. Todo o capítulo. Porque nós somos o povo de Deus. Ele diz aqui, eu sou o seu Deus. O versículo aqui diz, e lhes darei um só propósito, um só coração, um só caminho. Para quê? A fim de que me ame com amor reverente para sempre, para o teu próprio bem. Um amor reverente para sempre, para o teu próprio bem. O versículo aqui fala, faço com vocês uma aliança eterna. Deus tem uma aliança eterna com vocês. Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida. Não precisa ter uma coisa que Deus hoje vai cumprir. Deus vai cumprir na caminhada, na tua história, aquilo que ele determinou para a tua vida. E ponto final, irmãos. É isso que Deus tem para a tua vida. Ele tem uma aliança de bênção. Ele tem uma aliança de bênção e não de mal. Você recebe essa palavra? Por quê? Nós somos o tesouro de Deus. Um tesouro bem guardado, bem cuidado, bem cercado. Para que ninguém venha roubar. Amém, igreja? Amém. Faço com vocês uma aliança eterna. Irmão, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom. E colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que ele nunca mais se afaste da minha pessoa. Versículo 41 do Jeremias 32. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem. E eu vou finalizando essa palavra, esse estudo, nessa manhã, dizendo o seguinte: se Deus nos prometeu a vida eterna, fala para o teu irmão assim, Deus prometeu a vida eterna. E a promessa maior que Ele fez para nós, de toda promessa, irmãos, é a maior promessa que Deus fez para todos nós. Eu fico meio assim quando as pessoas falam assim, o melhor, as músicas, o melhor de Deus está por vir. Mas qual é o melhor de Deus que está por vir, se o melhor de Deus já veio, que foi Jesus? Aí eles ficam botando letras, né, nas músicas, a gente canta, não tem problema nenhum. Mas eles colocam o melhor de Deus está para vir como algo de prosperidade financeira. Mas o melhor de Deus já veio. Jesus era o melhor que Deus tinha para você. Jesus era o melhor que Ele tinha para nós. Então, o que Deus prometeu de todos os planos, todos os propósitos dele, diante de tudo isso aqui de revelação de Deus para a nossa vida, Ele prometeu a vida eterna. Fala para o teu irmão assim, a maior promessa
de Deus para a nossa vida é a vida eterna. A primeira epístola universal de João, primeira epístola universal de João, capítulo 2, versículo 25. Primeira epístola universal de João, capítulo 2, versículo 25 diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ó, irmão, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quando Davi escreve Salmo 139, ele estava vivendo isso. Eu não sei se você, a vida que você está levando, já escreveu alguma coisa, e escrever esses salmos tremendos que Davi escrevia no momento dos piores da vida dele, né? Como eu já falei, já deu uma aula aqui do Salmo 23, quando ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, ele estava vivendo aquilo. Então é muito fácil a gente ler, mas na hora que nós estamos passando situações que não chegam nem perto das situações desses grandes homens de Deus, nós nos desesperamos. Mas qual é a diferença então? A diferença é que eles sabiam quem eles eram e sabia quem Deus era na vida deles. Isso vai determinar o seu pensamento e determinar o que Deus é para a tua vida. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos adorar a Deus? Gabriel Guedes. Não falta muito, só falta o cabelo e a barba. Porque acordou? Porque igual a ele você é. Ele é diferente de ninguém não, né? Ele buscou aquilo do chamado que Deus tem para a vida dele. E que ele consegue bastante para não se misturar igual muito se misturar por aí, não é verdade? Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele nos sonda, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Como o pastor muito bem disse, Ele tem todos os nossos dias escrito na palma das mãos dele, e não há onde nós possamos ir. A Bíblia diz que nem a morte, nem o céu, nem as trevas, principais e potestade conseguem nos separar do amor de Cristo. Não há nada mesmo que nós mesmos até possamos fazer que impeça esse amor, essa graça de nos alcançar. Aleluias, aleluias. Ó Senhor, Tu me sondas. Ó Senhor, Tu me sondas, de longe me percebes, sabe tudo que eu quero te falar. Em Tuas mãos tem todos os meus dias. Se eu subir aos céus ou descer ao mar, mesmo ali Tua mão me guiará. Tu és a resposta. Ó Senhor, Tu me sondas, de longe me percebes, sabe tudo que eu quero te falar. Em Tuas mãos tem todos os meus dias. Se eu subir aos céus ou descer ao mar, mesmo ali Tua mão me guiará. Tu és a resposta, eu não temerei, pois Tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Eu não temerei, em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Tu tem todos os meus dias. Ó Senhor, Tu me sondas, de longe me percebes, sabes tudo que eu tenho que falar. Em Tuas mãos tem todos os meus dias. Se eu subir aos céus ou descer ao mar,
Tu és a resposta, eu não temerei, pois tu estás comigo, eu sei, nada vai me faltar. Eu não temerei, em meio à tempestade eu sei, não irei naufragar. Tu tem todos os meus dias, aleluias. Glória a Deus. E tu tem todos os meus dias. Ó Senhor, que missão nós fechados. Ó Senhor, tu me sondas, de longe me percebes, sabe tudo que eu tenho que falar. Em minhas mãos tem todos os teus dias. Se eu subir aos céus ou descer ao mar, mesmo ali tua mão me guiará. Tu és a resposta. Aleluias, aleluias, Pai. Amém, queridos? Amém? Graças a Deus. Na palma das mãos dele está todos os seus dias contados. Tua caminhada faz parte. Obstáculos faz parte. Talvez se não tivesse obstáculo, não sei como é que ia ser, não. Talvez você reclama, tem obstáculo, tem isso, tem aquilo, mas o obstáculo faz você lutar, para se levantar, para vencer, para ultrapassar. Talvez se não tivesse obstáculo, eu não sei como é que ia ser. Você acha que ia esquecer de Deus com mais facilidade. Como Davi era um homem segundo o coração dele, de Deus, os obstáculos vêm na vida dele para ele sempre lembrar quem era Deus na vida dele. Não é verdade? Então tudo que acontecer na tua vida é para você lembrar quem você é e quem Deus é na tua vida. Quer falar? Então é isso. Não se desespere na sua caminhada. Não se desespere, porque aqui está uma pessoa que já viveu tudo isso, mas que nunca me prostrei diante das circunstâncias da vida, porque eu sei quem Deus é e quem eu sou diante dele. Amém, querido? Que você possa ter aprendido a palavra de Deus nessa manhã. Você que vai trazer a tua semente para o envelope. Porque, se alguém for pegar o envelope lá, traga a tua semente, nós estaremos orando, lembrando que estaremos de volta, se assim for a vontade de Deus, às 19 horas, com culto de celebração ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Enquanto vai preparando a oferta, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo teu tão grande amor. Obrigado pela palavra liberada nesta manhã aqui nesse lugar. Que nós possamos entender quem nós somos em Cristo e quem Ele é para a nossa vida. Porque quando tivermos esse relacionamento correto de Deus, nós saberemos viver de uma maneira melhor nesta terra onde jaz o maligno. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Obrigado pela semente lançada aqui no Gasofilaço. Abençoa todos os ofertantes, todos os dizimistas. Obrigado por aqueles que estão assistindo agora, Pai. Guarda os teus filhos que estão do outro lado agora. Livra do homem maligno, do homem sanguinário, do malfeitor, os teus servos. Essas vidas que estão nos ajudando agora, assistindo a Tua palavra. E que esta palavra possa ter vida enquanto as nossas necessidades, mas melhor ainda, que possa ter levado a termos um conhecimento pleno de que Ele é onisciente, de que Ele é onipotente, Ele é o todo-poderoso, Ele é o soberano. Leva-nos guardado por Ti, com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Os eleitos do Senhor, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele todo o louvor. Com o almoço, Deus te abençoe, graça e paz.